e para isso apenas vou apresentar para quem já não conheça. Gilván é bom amigo da nossa academia, é também membro correspondente da Academia Galega da Língua Portuguesa e, entre outros destaques na sua carreira já muito ampla, é professor dos programas de pós-graduação de Linguística, Estudos da Tradução, na Universidade Federal de Santa Catarina, desde onde se lançou há alguns anos uma cátedra internacional, uma cátedra UNESCO em Políticas Linguísticas para o Multilingüismo. E também, de facto, a conferência de hoje está feita em parceria com essa cátedra UNESCO, da qual a nossa academia faz também parte, e entre muitos outros postos na sua carreira. Foi também diretor executivo entre 2010 e 2014 do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, com atividade cujos frutos ainda hoje estão lá aparecendo. E, bom, um experto em políticas para o multilingüismo, não só no Brasil e não só na língua portuguesa, mas sobre muitos dos outros blocos linguísticos, e tem trabalhado em como integrar essas parcerias e essas políticas para maiores êxitos. Então, hoje o amigo Gilván tem uma conferência sobre a presença e perspectivas da língua portuguesa na internet multilingüe, e sem mais demora vamos abrir passo ao amigo Gilván para intervir. Obrigado mais uma vez e confiamos que numa próxima ocasião de novo possamos voltar a estar juntos aqui em Santiago. Muito obrigado. É um grande prazer. Agradeço muito à Academia Galega da Língua Portuguesa pelo convite. É um prazer estar nesse fórum. E gostaria de dizer que também a Cátedra UNESCO em Políticas Linguísticas para o Multilingüismo fica muito satisfeita com essa parceria. A Academia Galega, assim, além do seu compromisso primordial com o português, coloca esse compromisso numa chave, eu diria, contemporânea, na medida em que leva em conta esse multilingüismo, e isso tem trazido muitas reflexões positivas que eu espero poder explorar aqui brevemente. Então, meus agradecimentos. Boa tarde, então, a todos e a todas. Um abraço desde a Federal de Santa Catarina, então, que tem sido a minha base de trabalho, que, como sabem, conta a piada que é a mais meridional das ilhas dos Açores, né? Fica no sul do Brasil, e os meus cumprimentos em nome da cátedra, que hoje congrega, digamos assim, 26 universidades, academias e institutos em 16 países, nos 4 continentes, universidades e institutos que trabalham em 11 línguas diferentes. A cátedra é ela mesma uma experiência de multilingüismo. E tem por compromisso a transformação de soluções ou de mentalidades monolíngues em soluções ou mentalidades multilingües. Seja porque esta é uma política da UNESCO, a partir do seu documento mais importante, que são as recomendações relativas à promoção e uso do multilingüismo e do acesso universal ao espaço cibernético, ao ciberespaço, de 2003, né, em que se pode ver que multilingüismo e ciberespaço para a UNESCO constituem uma unidade de trabalho, reproduzindo assim a contemporaneidade dessa chave, mas também considerando que o multilingüismo é hoje uma das situações predominantes da humanidade e que tem gerado, inclusive, a criação de uma área chamada filosofia do multilingüismo, capaz de refletir sobre todas as repercussões, todos os laços, todas as implicações para a humanidade dessa realidade multilingüe. Segundo os dados do Ethnologue, 43% de todos os habitantes do mundo falam uma outra língua, não são monolíngues, né? Esse número provavelmente é muito maior, e isso não é refletido no dado por causa da imperfeição dos censos, que muitas vezes não abarcam essa multiplicidade de línguas. E, portanto, com esses dois laços,
a cátedra tem esse compromisso de ajudar a conformação de mentalidades e soluções multilingües, fazendo questão de frisar a importância de uma geopolítica dos repertórios linguísticos, e não só das línguas individuais, e ainda explorando o conceito de pós-monolinguismo, que foi a grande chave dos Estados nacionais, a grande chave do século XIX, especialmente do século XX, e que parece se encaminhar para a sua superação por uma solução muito mais multilíngue, né? Isso é mais importante nesse momento. Nessa semana, inicia-se no Brasil um processo inédito que foi estimulado pelo Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, o IPOL, junto com a Universidade de Brasília. Começa nesta semana a discussão junto à Defensoria Pública da União pelo pedido de reparos históricos contra as repressões que houve no Brasil contra as demais línguas e demais comunidades linguísticas. Nós sabemos que na história, muitas vezes, grupos específicos pedem reparações a violências ocorridas, e estes seminários que começam essa semana tentam, então, caracterizar que houve, sim, políticas glotocidas de Estado no Brasil, que levaram hoje a que 99% dos brasileiros fale apenas português, quando no país são faladas aproximadamente 235 línguas diferentes. Essas línguas são faladas, no entanto, por menos de 1% da população. Então, neste contexto, e para frisar uma política tão importante, histórica mesmo, em que pela primeira vez é apresentada uma demanda desse tipo frente à Defensoria Pública da União, eu gostaria de colocar o tema do ensino à distância em duas chaves específicas. A primeira é a chave do multilinguismo e a segunda é a chave da presença das línguas na internet. E começaria dizendo que, neste contexto, então, nós temos uma internacionalização crescente das comunidades linguísticas, nós temos uma revolução digital em curso, que tem nos colocado, por exemplo, esta possibilidade de estarmos a 8.000 quilômetros de distância, no entanto, interagindo num seminário, que implica numa nova gestão linguística, mas uma gestão focada no multilinguismo e não mais nas línguas individuais, né? Isso nos faz verificar que estamos diante de uma situação complexa e de um contínuo que vai de um multilinguismo, passando por práticas de tradução até uma língua franca, e que o multilinguismo abarca, então, a circulação nesse contínuo. A cada momento nós temos as três coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essas línguas francas não necessariamente são apenas o inglês, elas são várias línguas francas em determinados contextos. O portunhol pode ser uma língua franca da fronteira brasileira com os países vizinhos, por exemplo. E pensar no português hoje seria pensar o português nesse contínuo. Em alguns momentos, o português estará no seio de um multilinguismo ampliado, em que ele pode ser uma língua mais ou menos importante, em repertórios multilingües. O português estará continuamente sujeito a políticas e a práticas tradutórias, e estará, ora sim, ora confrontado com outras línguas francas que ocupam lugar na nossa vida, nos estados, na educação e na internet. Então, a primeira questão é, se tomarmos essa questão a sério, vamos ver que mesmo um país como o Reino Unido, que poderia se vangloriar, digamos assim, de ter a sua população falando a língua franca do século XX e do início do século XXI, o inglês, mesmo num caso como o Reino Unido, houve uma encomenda ao British Council para determinar que línguas estrangeiras o Reino Unido precisa para se tornar uma nação verdadeiramente global. E o British Council elaborou um belo documento que está disponível na internet e que, a partir de 11 critérios econômicos, sociológicos, políticos, diplomáticos, etc., chega às seguintes conclusões. A primeira língua necessária para o Reino Unido é o espanhol, a segunda o mandarim, a terceira o francês, a quarta o árabe e a quinta o alemão, sendo que duas aqui são não ocidentais, o mandarim e o árabe, né?
Isso mostra que, a despeito da propaganda que se faz sobre a suficiência do monolinguismo em inglês como solução de comunicação no século XXI, o próprio país falante de inglês, o Reino Unido, considera, ao contrário, que perderão muitas oportunidades se forem apenas monolíngues em inglês, como ocorre hoje majoritariamente. Como é que o ensino, então, à distância, se relaciona com esses fatores? E logo em seguida eu passo a considerações sobre a internet, também na chave de pensar o ensino à distância, que é o tema desse seminário. Então, em primeiro lugar, estamos aqui diante de uma pergunta, né? Quando falamos em ensino à distância, usamos suficientemente as capacidades do português como língua pluricêntrica, que já foi repetido pelos colegas aqui? Usamos devidamente estas capacidades para que possamos estar onde o português está? Eu dou um exemplo. Eu trabalho num departamento de língua portuguesa com 47 doutores em português, e na China há, nesse momento, 54 licenciaturas em língua portuguesa. Essas licenciaturas em língua portuguesa da China têm, majoritariamente, poucos professores, né? Porque o português é uma língua menor no quadro de línguas estrangeiras chinesas e porque o número de quadros disponíveis é pequeno. Nós poderíamos tranquilamente oferecer disciplinas em português que os alunos dessas 54 universidades chinesas poderiam frequentar. Especialmente, se quisermos ainda acrescentar um tópico, é porque o Brasil é um dos 22 países no mundo apenas que tem ensino superior totalmente gratuito. Então, esse trabalho poderia ser feito com o ensino remoto, ajudando a formar docentes, tradutores, intérpretes e profissionais da língua portuguesa na China. No entanto, não temos nenhuma experiência deste tipo. Isso para dizer que nós poderíamos estar onde a língua portuguesa está e não estamos. Em segundo lugar, poderíamos estar também em muitos outros lugares onde repertórios multilingües nos levassem. E aqui eu cito um exemplo que tive o prazer de conduzir há um semestre atrás, que foi um curso de pós-graduação chamado Multilinguismo e Tradução. Eu trago esse curso apenas como um exemplo ilustrativo para aquilo que nós estamos tematizando. Este curso de pós-graduação, no programa de estudos da tradução, tinha 9 alunos presenciais. Ele foi, então, por conta da pandemia, por conta dos novos dispositivos, foi oferecido totalmente numa plataforma Moodle e as aulas síncronas através de uma plataforma Zoom. Quando isso aconteceu com um mínimo de publicidade, o número de alunos passou de 9 para 102. E este curso foi organizado no âmbito da Cátedra Unesco. Então, convidamos 14 professores de 9 países e demos ao professor a liberdade que ele usasse uma das seguintes 4 línguas como línguas de ensino: português, espanhol, francês ou inglês. Tivemos professores do Brasil, Espanha, Índia, China, Indonésia, França, México, Rússia e África do Sul. E acabamos desenvolvendo um rótulo para esse tipo de disciplina OMIP, uma disciplina online, multilingüe, multidisciplinar, interinstitucional e, para usar uma velha palavra, pluricontinental, né? Esta disciplina, então, contou com alunos de 11 países, 51% do Brasil, onde está a universidade, e 50% praticamente, 49% de outros países, e nos surpreendeu que a Índia fosse o segundo país em número de alunos. Isso implica não só a intersensibilidade para colocar os eventos em fusos horários adequados, mas também para desenvolver estratégias comunicativas com este corpo discente de diferentes países. Este corpo discente, então, foi falante de 23 línguas diferentes, com um multilinguismo que estudamos no posto da disciplina com a seguinte configuração: 70% dos alunos falavam português, 70% falavam inglês, 50% falavam espanhol, 20% falavam francês. Vejam que o
a estatística do multilinguismo sempre é superior a 100%, né? Porque as pessoas compartilham e falam mais de uma língua. De 5 a 10% falavam hindi, russo, indonésio ou árabe, e menos de 3%, uma multiplicidade de outras línguas. Apenas 5,5% dos estudantes eram falantes de português, espanhol, francês e inglês ao mesmo tempo, a despeito de ser uma disciplina oferecida, sobretudo, para tradutores. Muito bem. Esta disciplina, então, este modelo disciplinar, implica que estas 4 línguas assumiram o caráter de línguas francas, isto é, de um multilinguismo franco. Além disso, havia presente um multilinguismo não institucionalizado como língua de ensino, mas que deixava as suas marcas nessas 23 línguas faladas pelos alunos. E, neste modelo ainda, havia pílulas de tradução. Pílulas de tradução porque, ora, o PowerPoint era numa língua, ora em outra, ora em duas, porque o chat do Zoom era usado para pequenos resumos em outras línguas, para ajudar os alunos que não falavam algumas das línguas em utilização. E, sobretudo, a normalização do fato de que, num ambiente multilingüe, nós não entendemos todas as línguas. Portanto, não alcançamos 100% de compreensão. Aliás, isso nós não alcançamos nem na nossa própria língua. Não alcançamos no multilinguismo 100% de compreensão, e isto não é anormal, isto é perfeitamente normal e deve ser, então, tratado desta forma. Portanto, aqui, um exemplo do primeiro elemento importante para o ensino à distância. Como é que nós vamos utilizar os repertórios linguísticos, colocar o português dentro desses repertórios para que ocupe um lugar importante? Por exemplo, nessa disciplina, muitos alunos escutaram português na sua vida pela primeira vez, o que pode tê-los deixado curiosos para aprender a língua, né? Então, a primeira questão, o uso do multilinguismo no ensino à distância. Isso nos tira da nossa área de conforto e demanda, portanto, estudos, pesquisas e reflexões. A segunda questão é, como é que nós vamos falar de ensino à distância com, digamos, as taxas de conectividade, os usos de internet, os graus de letramento digital que nós temos com a nossa população. De que maneira, claro, o ensino à distância é muito dependente dessa estrutura da internet e, portanto, vale a pena estudar como é que a língua portuguesa está representada na internet e quais são as opções estratégicas que nós podemos ter. Eu apresento aqui, então, rapidamente, um projeto que acabou de acabar no âmbito do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, com financiamento do Departamento Cultural e Educacional do Itamaraty, e que foi justamente coordenado pela nossa cátedra UNESCO e realizado pelo Observatório da Diversidade Linguística e Cultural na Internet, do Dr. Daniel Pimenta, que se situa na República Dominicana e que foi exatamente a última instituição que entrou na nossa cátedra, ainda este ano. Muito bem. Vamos verificar, então, como é que esse modelo funciona, um modelo totalmente novo, um modelo inovador para detectar o funcionamento multilingüe da internet, num momento muito interessante em que cresce o interesse pela observação das línguas na internet, mas que decresce a possibilidade metodológica de dar respostas exatas, ou mais ou menos exatas, sobre o que acontece neste multilinguismo. Então, o Dr. Daniel Pimenta, a partir de impulsos também do Dr. Daniel Prado, da Argentina, desenvolveu um novo método a partir de 2017, que trabalha com um conjunto de macroindicadores e que relaciona esses macroindicadores com as línguas. E, para que isso possa acontecer, é necessário, então, uma transformação de dados por país, dados demográficos, dados do número de falantes, em dados de conectividade para a internet, né? Como funciona o conceito? Então, em primeiro lugar, usar tantos microindicadores quanto possíveis para trazer uma aproximação sobre o espaço das línguas. Nós sabemos que a internet é um espaço gigantesco e cada vez mais
importante nesse sentido. É mais vasto a cada dia que passa e mais difícil é aferir, então, que línguas são usadas na internet. Os métodos de varredura se tornaram inviáveis, seja pelo tempo, seja pelo custo, e, portanto, esse novo método aqui vem a tentar sanar este problema. Então, usar muitos lugares de observação, chamados microindicadores. Em segundo, transformar dados linguísticos em dados por país, quer dizer, verificar que línguas são faladas em que país, por quantas pessoas. Há poucas bases de dados que dão este dado, né? Uma delas é o Ethnologue, então os dados do Ethnologue foram usados, e transformamos depois dados de país em dados por língua, e aí chegamos às conclusões necessárias para o nosso estudo. Aqui tem uma apresentação interferindo, desculpem. Muito bem. O uso de uma base estatística para... esse aqui é o nosso lado, é o Dr. Daniel Pimenta. Então, o uso de uma base estatística para obter indicadores. E o modelo utiliza um conjunto de microindicadores, que são redes sociais, são elementos, por exemplo, da compra online, etc. Utiliza dados da União Internacional das Telecomunicações, que aferem o número de pessoas conectadas por país, e, finalmente, os dados do Ethnologue, que dão o número de falantes de línguas por país. Quando cruzamos estes três tipos de dados, obtemos a capacidade de transformar, então, microindicadores em 6 indicadores específicos: o número ou porcentagem de internautas numa língua, a porcentagem de conteúdo numa língua, os tipos de uso que uma língua, em que uma língua está, o tráfego que ocorre nessa língua, as interfaces produzidas e os índices. Índices são aqui indicativos de governança eletrônica, como é que se dá a governança eletrônica, quais são os elementos da governança eletrônica, e eles valem como um dos 6 indicadores. E esses 6 indicadores são transformados em 4 macroindicadores, em que os mais importantes são os 3 primeiros: a potência de uma língua, que é, então, a média desses vários indicadores que medem o espaço desta língua na internet; a capacidade, que é a potência dividida pelo número total de falantes dessa língua no mundo, né? E isso permite indicar a força de uma língua na internet, que se chama e o gradiente, que é a razão da potência pela porcentagem de falantes L1 e L2 conectados de uma língua. Então, a capacidade é a potência dividida por todos os falantes da língua no mundo, e o gradiente é a potência dividido pelo número daqueles que estão efetivamente conectados. Isso, como sabemos, varia de língua para língua. É muito interessante, por exemplo, e o Dr. Daniel Pimenta sempre reflete este dado, que a internet tem se tornado a cada dia mais e mais multilíngue. Nós vemos nesse momento uma explosão de crescimento das línguas asiáticas, um crescimento exponencial do árabe, por exemplo. Embora isso aconteça, a mídia continua falando, muitas vezes, que o inglês é a língua da internet, ou que o inglês domina a internet, né? Então, o Dr. Daniel Pimenta produziu aqui um gráfico que mostra o lugar do inglês na internet desde 1998, nesta linha azul. Então, mostra que, à medida que cresce o número de outras línguas na internet e o número de utilizadores de outras línguas na internet, decresce sintomaticamente a presença do inglês. No entanto, ele mostra que durante muitos anos, até praticamente 2009, a mídia sempre referia que o inglês ocupava 80% da internet. A mídia não tinha elementos ou não queria refletir este decréscimo relativo. Então, um dos estudos do Observatório da Diversidade Linguística chegou às mãos da Unesco. A Unesco publicou um importante relatório sobre isso,
mostrando que em 2009 o inglês já estava por volta de 55% da internet, e a partir daí a mídia se adequou a esse segundo patamar, e esse segundo patamar de 50% vem sendo relatado pela mídia até hoje, embora o inglês continue o seu decréscimo em função do crescimento relativo das demais comunidades linguísticas na internet, né? Então, se olhamos para essa saída bruta, porque depois há enviesamentos que precisam ser filtrados, vamos ver que o português tem 3,1% dos internautas, ou que está com 2,5% da população mundial, quer dizer, que tem 2,5% da população mundial, que a taxa média de conexão é de 67%, que tem uma potência de 3,35%, uma capacidade de 1,35% e um gradiente de 1,10%. 1,10%, já vamos ver o que isso significa. Quando olhamos mais de perto, vamos ver que o português está presente não em 9 países, mas o português está presente em 44 países. E isso se reflete na internet, obviamente, mas ao contrário do que o dado pode apresentar, isto é, a multiplicidade desses 44 países, os indicativos mostram que 90% da internet está concentrada em um único país, da internet em português. 90,2% da internet em português está concentrado apenas no Brasil. O segundo país é Portugal, onde estão 4,3% dos utilizadores da internet. Em terceiro lugar, vem, então, Angola e Moçambique. Moçambique com 1,6% e Angola com 1,7%, o que implica que, depois desses países, os países com mais utilizadores são Estados Unidos e França, né? E não os demais países da CPLP. Então, aqui nós podemos ter uma noção de qual é o grau de internacionalidade da internet em português. Como muitos outros fatores, há uma concentração dessa internet em apenas um país, o que poderia ser suplantado com o estímulo à conectividade, por exemplo, nos países africanos de língua portuguesa. A segunda contribuição do modelo é mostrar que muitas vezes nós dizemos que o português está em 6ª posição ou está em 5ª posição. Na verdade, o estudo mostra que há um empate de 5 línguas na posição número 6. Português, russo, árabe, alemão e japonês têm praticamente os mesmos indicativos. E, portanto, é possível estudar aqui dentro deste grupo de 5 línguas o que pode acontecer num futuro breve e num futuro mais estendido. Então, o português não está em 5º ou em 6º, mas ele está num conglomerado de línguas que disputam ou que estão empatadas em 6º lugar pelo modelo apresentado. Ainda que o português seja falado em 44 línguas, isto não é necessariamente tanto assim, porque vejo que o árabe é falado em 61, o alemão é falado em 59 países, o japonês menos, 24, e o russo em 51, mesmo o russo é falado em mais países do que o português. E que as taxas de conectividade do português com 67%, do árabe com 60%, do russo com 77%, mostram que há línguas que ainda podem crescer em termos de conectividade, e há línguas que chegaram quase no topo desta conectividade. Por isso, podemos estudar perspectivas de curto e longo prazo para as línguas, e provavelmente, para não nos estendermos aqui, o português ficará em 2º lugar nesse grupo de 5 línguas, logo atrás do árabe, mas à frente do russo, por causa do baixo crescimento demográfico do russo, e acima também do alemão e do japonês, que chegaram ao seu topo de crescimento em termos vegetativos. Bem diferente é o panorama quando nós olhamos para gradiente e capacidade, isto é, em que medida os falantes da língua portuguesa são ativos na internet, em que sentido eles produzem conteúdos, em que sentido eles utilizam as redes para a sua atividade profissional. Aí nós vemos que o português cai
para uma posição bastante mais atrás, justamente porque, em termos de gradiente, o gradiente do português é aproximadamente 1/3 do gradiente do hebraico, ficando muito abaixo do sérvio-croata, do finlandês, do sueco, do italiano, do grego e assim por diante. Aqui, então, isso nos dá uma fotografia de quem são os utilizadores da língua portuguesa na internet e permite nós pensarmos em iniciativas educacionais, iniciativas de ensino, iniciativas de informação para a população lusófona. Uma outra vertente importante de pesquisa para o português na internet, com claras repercussões no nosso tema, que é o ensino à distância, são as diferenciações temáticas. Isto é, em que âmbitos o português é forte, está acima da média das línguas, e em que âmbitos o português é fraco, está abaixo da média das línguas. Então vejam que aqui em azul, à esquerda, temos que o português é forte em motores de busca, em jogos, no consumo de filmes, no turismo, né, que são as hospedagens online, por exemplo, Airbnb, nos sites de relacionamento e pornográficos e no compartilhamento de arquivos. E ainda, o português é forte na produção e consumo de ciência e tecnologia e na pesquisa, o que é uma excelente notícia. Depois, o português será bastante pouco representado, por exemplo, nos MOOCs, lá embaixo, em amarelo, isto é, nos cursos à distância massivos online. O português é muito pouco representado, como também é pouco representado nas redes sociais profissionais, nos sites de pergunta-resposta, no comércio eletrônico, né? Então, aqui nos permite diferenciar o uso do português na internet para o lazer e o uso do português na internet como vertente profissional, sabendo que quanto mais produtiva uma comunidade e quanto mais uma comunidade utiliza a internet para fins profissionais, mais lucrativa a internet é para os países que falam esta língua. Porque, claro, qualquer comunidade linguística pode ser superavitária na internet e pode ser deficitária na internet. Né? Funciona exatamente como as contas de um país. Os falantes de língua portuguesa na internet são consumidores de conteúdos produzidos por outros, ou os falantes de língua portuguesa na internet são produtores de conteúdos que são consumidos por outros em português ou traduzidos para outras línguas, e, portanto, isso gera um ganho econômico, cultural, diplomático e geopolítico para a comunidade linguística do português. Este tipo de estudo nos permite visualizar com mais detalhe e fazer um planejamento estratégico da área, colocando o ensino à distância como uma grande prioridade. Concluindo este estudo, então, o português situa-se num grupo de 5 línguas empatadas na 6ª posição. A demografia pode, a longo prazo, colocar o português na posição 7, logo abaixo do árabe. Os falantes de português talvez sejam mais consumidores do que produtores, com isso perdem em recursos exportados, perdem em participação como agentes de criação e divulgação de conteúdos e assim por diante. Portanto, aqui há muito espaço para melhorar a capacidade dos falantes de português na internet. A taxa de conexão do português é impactada por números muito baixos na África, que precisam ser, então, estimulados. E a importância demográfica do Brasil, com 90% dos conectados, torna-o o local mais sensível para a melhoria da presença do português na internet. A conectividade no Brasil mudando 3 ou 4%, isso tem um impacto grande na presença do português na internet, justamente porque é no Brasil que estão a maioria dos conectados e das produções. Eu terminaria ainda com algumas recomendações que a nossa equipe fez no relatório final. A primeira é que precisamos de uma luta decidida contra a brecha digital. Não é possível que os países africanos, mas também o Brasil, e mesmo dentro da sua categoria OCDE, Portugal, não é possível que os nossos países não tenham taxas mais altas de conexão
neste momento, e, portanto, é necessário estimular esta visão de um investimento maciço no crescimento das taxas de conexão. Seria muito interessante, considerando o lugar privilegiado que Cabo Verde ocupa em termos africanos, que Cabo Verde pudesse assumir uma espécie de lugar de transferência de know-how e experiência para o resto do continente. É urgente desenvolver programas de letramento midiático e informacional, talvez em parceria com a Unesco, que tem uma linha de trabalho nesse sentido para a CPLP. É muito importante que o português seja reforçado no seu aspecto de língua estrangeira e língua segunda. É preciso que muito mais pessoas aprendam o português como língua segunda. Porque o que nós vemos é que um impacto fundamental na internet e um impacto fundamental de interesse pelos cursos de uma educação à distância vem dos falantes de português como segunda língua. Línguas que têm muitos falantes não maternos são línguas hoje com dinamismo importante na internet. Nós precisamos fazer o português ter mais falantes como L2. Precisamos desenvolver ações de sensibilização dirigidas ao corpo profissional diplomático e do governo dos países da CPLP. E, nesse sentido, fico contente que tenha sido aprovado no plano de trabalho do ILP de 2022, também com recurso do Itamaraty, um curso de capacitação para o corpo diplomático, para gestores culturais e demais interessados dos países da CPLP sobre a geopolítica das línguas na internet, um curso de 15 horas aula, informando sobre todos os critérios importantes desta área, para que tenham consciência das oportunidades de atuação nas suas respectivas áreas. E, obviamente, nós precisaríamos buscar associar ao português as línguas indígenas, as línguas nativas, as línguas nacionais, conforme cada país utiliza o termo, na internet. Porque o que sabemos também é que línguas como o chinês, línguas como o russo, línguas como o francês, mesmo línguas como o holandês, têm ao seu redor uma grande quantidade de comunidades linguísticas com as quais se relacionaram historicamente e para as quais elas servem como línguas de abertura. Assim, para muitas línguas da Ásia Central, o russo é uma grande janela para o mundo, é uma janela para as traduções literárias, científicas, etc. Mas nós não vemos isso acontecendo com o português, porque onde o português entrou, as línguas nacionais, ou indígenas, ou nativas, ou foram destruídas, ou não tiveram oportunidade de se desenvolver. No século XXI, nós precisamos estabelecer cada vez mais comunidades linguísticas e repertórios linguísticos, e sai ganhando a língua que tem capacidade de aglutinar ao seu redor uma comunidade ampla de um repertório linguístico complexo. Termino com esta tábua sobre força, fraqueza, oportunidades e ameaças, já ditas aqui, que eu não vou repetir, e concluo dizendo, então, que o ensino à distância teve, nesse momento de pandemia, um grande empurrão para a frente, um grande salto para a frente. As 70 universidades federais brasileiras, por exemplo, quase 100 universidades públicas, entre federais e estaduais, quase 150 institutos federais de educação, e as universidades privadas, que têm 75% dos estudantes brasileiros, tiveram que se adaptar rapidamente ao ensino à distância, ou eu diria ao ensino remoto, que não é exatamente o ensino à distância, porque é um ensino mais flexível, com mais experimentalismo, com mais opções de combinação entre o síncrono e o assíncrono. Tiveram que dar um salto adiante e esperemos que não seja apenas pela pandemia, mas seja também pela percepção cada vez mais importante das oportunidades que a internet, que o ensino à distância e que o multilinguismo abre para os nossos países, para que nós nos façamos representar neste grande mundo multilingüe e para que a nossa pesquisa, a ciência e tecnologia desenvolvida em português, possa contribuir no desenvolvimento global. Muito obrigado. Obrigado, Gilván. Nós que agradecemos
a excelente intervenção. Bom, não sei se há alguma pergunta entre o público. Eu tinha uma questão que queria apresentar, mas vai ser já a terceira vez que faço. E era sobre como acabavas, não é, a tua conferência fazendo referência às oportunidades que a internet traz para o multilinguismo e também sobre como isso pode influir no que eu chamava orgulho do monolinguismo, não é? Que era isso que levou, por exemplo, no Brasil nos anos 30 e 40 a esse processo de nacionalização, do que falava aquele livro que colocavas no início, Memórias de uma Outra Guerra, e que ainda hoje, por exemplo, no Estado espanhol, ainda tem um peso social importante, não é? Esse orgulho de falar só uma e essa língua em concreto, e como essa dinâmica da internet e do multilinguismo está alterando essas sensibilidades ou essas percepções sobre as línguas. Sim, sem dúvida. Me parece que há uma confluência de fatores que colaboram para que nós possamos superar esta ideologia da língua única, que estava, como sabemos, muito associada a um determinado tipo de Estado, né, um Estado nacional. Estados como a Argentina ou o Brasil se orgulharam durante muito tempo de terem integrado as comunidades de imigrantes, no sentido de ter destruído a base das suas línguas para que elas falassem só português, né? E hoje isto é contraproducente. Então, há uma confluência de fatores que nos ajudam a pensar na oportunidade que nós podemos ter com as muitas línguas e a mudar as chaves de construção de políticas. No fundo, se trata de mudar as chaves de construção de políticas para reconhecer, em primeiro lugar, o multilinguismo, para valorizá-lo, em segundo lugar, para financiá-lo, em terceiro lugar, e para obter disso vantagens para o desenvolvimento econômico dos nossos países, dos nossos cidadãos, e para uma melhor interação em vários âmbitos, por exemplo, com os vizinhos, né? O Brasil tem tantos vizinhos falantes de espanhol e, no entanto, isto não é visto como recurso. Há pouco tempo, o governo do presidente Temer desabilitou a lei que propunha o oferecimento do espanhol no ensino médio brasileiro, e nós retornamos para uma política de English only, que é totalmente extemporânea, considerando os processos de integração regionais, etc. Então, acho que temos uma oportunidade nesse momento. Obrigado, Gilvan. Temos agora sim na sala o professor Guilherme de Oliveira Martins. Não sei se nos está escutando. Sim, professor Martins, boa tarde, boa noite. Perfeito, muito obrigado. Eu já comecei apresentando no início da sessão, mas o professor Martins é muito bem conhecido, também de há muitos anos da nossa academia, atualmente administrador executivo da Fundação Gulbenkian, mas também com uma trajetória muito longa com o Centro Nacional de Cultura, em distintas responsabilidades políticas em Portugal e também a nível internacional. E para não demorar mais, eu daria a palavra ao professor de Oliveira Martins. Como estávamos, aliás, a ouvir, o tema é um tema de grande interesse e, simultaneamente, complexidade, uma vez que o mundo global é um mundo onde dialogam várias culturas e onde a comunicação é um dado crucial. A comunicação é a forma de podermos entender-nos e, num contexto de multilinguismo, garantir que não haja dúvidas, equívocos que sempre acontecem na comunicação. Em determinado momento, sabemos bem, houve a ideia de que haveria tendência para uma língua universal. Houve uma língua universal
que foi tentada, mas que não prevaleceu, uma língua artificial, o Esperanto. Depois pensou-se que a língua inglesa seria uma língua geral de comunicação. É verdade que é uma língua muito utilizada, designadamente no domínio científico, no domínio técnico, mas, sobretudo, se virmos a experiência necessária, designadamente na vida económica e social, relativamente a fazer circular as informações, fazer circular o conhecimento. Nesse sentido, o multilinguismo é hoje absolutamente necessário, está na ordem do dia. Ele obriga, antes de mais, a que conheçamos e tenhamos acesso a várias línguas. O antigo presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, afirmou que era necessário garantir que um cidadão pudesse ter a sua língua nativa e pelo menos 2 línguas estrangeiras. Ora, nesse sentido, a tendência hoje é a tendência para o multilinguismo. E essa tendência para o multilinguismo obriga, no final, a que as culturas se enriqueçam mutuamente. E esse enriquecimento mútuo das culturas é algo que se revela do maior interesse e da maior importância. Não há património cultural sem património linguístico. Não há património cultural sem uma relação entre herança e memória. Ora, essa ideia de uma relação entre herança e memória é algo que tem a ver, no fundo, com a capacidade que temos de pôr as várias culturas em diálogo. O mundo global tem, como bem sabemos, 7.000 milhões de habitantes, 7.000 milhões de cidadãos. E, nesse sentido, nós temos que compreender que esses 7.000 milhões de cidadãos correspondem a um conjunto muito vasto de línguas e formas de comunicação. Ora, nesse sentido, como há pouco ouvi, na vossa muito interessante reflexão, torna-se indispensável perceber que há que compreender a diversidade. E para compreender a diversidade, nós temos, naturalmente, em primeiro lugar, que defender a língua em que primeiro comunicamos, mas simultaneamente uma relação aberta e transparente com as outras línguas. E tudo depende, afinal, da comunicação, a ideia de comunicação. A evolução, aliás, no que se refere às línguas do mundo da língua portuguesa, é um mundo de diferenças, é um mundo que não é uniforme, é um mundo que, para ser adequadamente compreendido, é um mundo que
parte da ideia de uma língua de várias culturas e de uma cultura de várias línguas. O que é que isto significa? Significa que é uma língua que, por se estender nos diferentes continentes, vai relacionar-se com manifestações diversas da vida cultural, mas, simultaneamente, é uma cultura ou um conjunto de culturas que se comunica com várias línguas. O caso do Brasil é um caso evidente, o caso de África também. São territórios em que, se a língua nacional é a língua portuguesa, a verdade é que há, no mundo das línguas, um conjunto vasto e diversificado de expressões que não podem deixar de ser entendidas. Uma outra questão no multilinguismo tem a ver com o primeiro objetivo mundial definido pela Unesco no que se refere à educação. Educação para todos. Ora, esta educação para todos, nas várias línguas que conhecemos no mundo, obriga a que haja possibilidade desse diálogo interlinguístico. Não apenas aquilo que o antigo presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, dizia, que era a necessidade de um cidadão conhecer a sua língua e, simultaneamente, a ter conhecimento de pelo menos mais 2 línguas estrangeiras, o que lhe permitiria, naturalmente, lidar melhor com o mundo global e com a diversidade. A verdade é que nós temos de entender que há a cultura ligada às diferentes línguas. Lembremos-nos, por exemplo, dos crioulos. Recordemos-nos de um romance fundamental, o primeiro romance que em Cabo Verde foi escrito considerando os contributos do crioulo. Falo naturalmente de Chiquinho, um romance que é, de algum modo, um romance fundador da cultura cabo-verdiana, da autoria de Dom Baltas, uma figura crucial da cultura da língua portuguesa, das culturas da língua portuguesa. Portanto, língua de várias culturas, cultura de várias línguas. Esta questão é extraordinariamente importante. Só há multilinguismo compreensível, multilinguismo rico e fecundo se nós, naturalmente, percebermos que a comunicação é sempre uma comunicação entre culturas diferentes que se exprimem de formas diferentes. Vejamos o caso na Península Ibérica. O galaico-português nasceu fora do território de Portugal, ele nasceu na Galiza, e, no entanto, a evolução foi no sentido da criação de uma língua que depois se projeta globalmente, que é a língua portuguesa, graças à decisão do rei de Portugal, Dom Dinis, que substitui o latim como língua dos tabeliães pelo português como língua comum, e isto foi pioneiro em termos europeus, porque os tabeliães até muito tarde exprimiram-se, escreveram, comunicaram em latim, mas em Portugal foi criada uma língua própria, e essa língua nasce na Galiza
e depois desenvolve-se na parte ocidental da Península Ibérica, projetando-se para todos os continentes. Ora, vê-se, portanto, que a história das línguas é sempre uma história complexa. E, sendo sempre uma história complexa, é uma história não passível de simplificações ou de uniformizações. Não tem isto a ver com qualquer sentido crítico da necessidade de comunicarmos melhor, de nos entendermos melhor. Certamente que isso é importante. Mas, por exemplo, quando falamos na alfabetização em crioulo, justamente em Cabo Verde, nós encontramos uma dificuldade que é a diferença de crioulos de ilha para ilha. O crioulo de São Vicente é diferente do crioulo de São Tiago, etc, etc. Portanto, convém ter nas políticas de língua um grande cuidado para que haja possibilidade de circulação dos cidadãos e um enriquecimento mútuo na prática e na boa utilização das línguas. Já disse, o mundo global tem 7 mil milhões de habitantes. As línguas mais faladas são o mandarim, o hindi, o espanhol, o inglês, o português. São, de facto, línguas que têm, neste mundo global, o maior número de falantes, mas dentro destas línguas, e sobretudo considerando a grande importância do inglês como uma língua de comunicação, uma língua segunda que se contrapõe às línguas nativas. Note-se o que se passa relativamente às línguas da Península Ibérica, o espanhol e o português, que, como eu, aliás, tive ocasião de dizer há alguns anos, numa conferência que fiz na Faculdade de Filologia da Universidade de Santiago de Compostela, as línguas, o português e o espanhol, são naturalmente aliadas, são línguas que vão, ao longo do tempo, desenvolver-se numa grande complementaridade. Ambas são línguas nativas, ambas têm uma projeção global e, nesse sentido, há um diálogo extremamente rico que aqui pode e deve ser estabelecido. Diferente é a questão, por exemplo, em relação a línguas que não são nativas, línguas segundas ou línguas estrangeiras, que naturalmente obrigam a um tratamento especial, no sentido de garantir que elas sejam instrumentos de boa comunicação. Conto aos meus alunos, muitas vezes, uma pequena história passada na Índia, na República da Índia, há cerca de 20 anos, uma conferência muito interessante, realizada em Nova Delhi, apenas em língua inglesa. No primeiro dia toda a gente se entendeu, no segundo dia igualmente, no terceiro dia apareceu o primeiro conferencista de língua inglesa provindo de uma universidade britânica. Ninguém entendeu o que ele disse. Era o primeiro a falar o inglês, não é? O resto tinha falado e tinha-se compreendido em globes. Globes, uma língua global, uma língua simplificada, naturalmente, uma língua segunda, uma língua estrangeira. É importante este fenómeno? É, naturalmente que é muito importante este fenómeno. Mas devemos compreender a diferença entre a riqueza de uma língua nativa e a riqueza de uma língua segunda, ou de uma língua estrangeira, ou uma língua que tem
o significado e a importância que levou, aliás, a que eu dissesse que ombreava com o mandarim, com o hindi ou com as duas línguas nativas ibéricas. Estão, portanto, a ver que a grande questão da língua, a grande questão das línguas, é a questão da comunicação. Eu sou jurista de formação e durante muitos anos trabalhei em vários países, com o Banco Mundial, com o Banco Europeu de Investimentos, e muitas vezes nós deparávamos com a dificuldade de assegurar que os contratos que eram assinados eram exatamente entendidos, eram compreendidos por quem os assinava. E, como entendem, é indispensável para que a língua seja um fator de comunicação que haja uma compreensão exata dos compromissos que são assumidos. Vejam, portanto, que falar de língua como fator de património cultural, falar de língua como fator de comunicação, é, naturalmente, evitar aquilo que se passava num célebre filme aqui há umas décadas, que se chamava, e todos certamente viram, Lost in Translation. Lost in Translation. Este filme era um filme que ilustrava metaforicamente a incompreensão se não houver uma chave que permita o diálogo, que permita exatamente sabermos de que falamos e que compromissos assumimos. Hoje, há fatores importantes que podem ser utilizados como elementos para permitir uma melhor compreensão. Designadamente o ensino à distância, a utilização dos instrumentos digitais. Tudo isto pode permitir encontrar bases de comunicação e de entendimento. De facto, muitas vezes, nós dizemos isso aqui nas duas línguas ibéricas, o português tem uma vantagem relativamente, muitas vezes, aos nossos irmãos espanhóis. Nós compreendemos o que eles dizem, eles compreendem mal a nossa língua, porque nós, muitas vezes, comemos as sílabas finais, não somos muito claros, como tantas vezes temos que ser claros. Estou a falar da questão ibérica, mas posso falar-vos também do Brasil. Um português de Portugal precisa ter muito cuidado para poder ser bem compreendido, uma vez que há barreiras que se manifestam e que constituem entraves à compreensão. Antes de me dispor a responder às vossas perguntas e a dialogar convosco, não posso deixar de me reportar a algo dinâmico que não pode ser esquecido. E é o seguinte: no final do século XXI, as línguas ibéricas, as duas línguas ibéricas, serão faladas por mais de 1.000 milhões de falantes. Mais de 1.000 milhões de falantes. Ora, estamos a falar, portanto, de um número muito significativo. Falamos de línguas que têm uma capacidade de desenvolvimento extraordinária e que isso não pode deixar de estar presente quando refletimos, quando debatemos
quando equacionamos esta relação entre a língua portuguesa, hoje falada por 250 milhões de cidadãos, e a globalização e o contributo que a língua portuguesa e os falantes da língua portuguesa podem dar para uma cultura de paz, para utilizarmos a expressão usada pela Unesco. É indispensável percebermos que as raízes, a compreensão das raízes, a compreensão da língua deve ser cada vez mais um fator de entendimento, de mútua compreensão e de cooperação. 20 minutos, estou à vossa disposição. Muito obrigado. Agradecemos muito a súa intervenção, Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Temos já conhecimento da súa actividade prévia e ainda aguardamos que dê ainda un maior contributo para a nosa lingua común. Há qualquer pergunta para facer ao Dr. Oliveira Martins ou também ao Dr. Gilvão Oliveira? Eu gostaria, antes de mais, de cumprimentar o Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Muito obrigado por ouvir, Dr. Francisco Ramos. Que via a sua comunicação. E o Gilvão, o meu querido amigo Gilvão, a quem já mandei uma mensagem. Olha, gostava de vos colocar uma questão. O rei de Espanha, há 2 dias, quando recebia o presidente de Angola, falava em iberofonia. O que é que vos parece o uso deste conceito de iberofonia? Um abraço. Muito obrigado. Obrigados. Começarei a saudar o Dr. Francisco Ramos, velho amigo, há muitos anos que temos a possibilidade de trabalhar juntos e dialogar. Iberofonia. Bom, eu não gosto muito destas uniformizações. Mesmo uso com muito cuidado a expressão lusofonia. Porquê? Por uma razão, é que pode haver a tentação de uniformizar as coisas e não assumir a ideia de multilinguismo no diálogo que se estabelece entre as nossas línguas, entre si e as outras línguas. Por isso falei de língua de várias culturas, cultura de várias línguas. Naturalmente, um grande amigo meu, moçambicano, dizia-me: bom, Moçambique tem uma panóplia extraordinária de línguas próprias, de línguas tradicionais. Mas a verdade é que em Moçambique só podemos comunicar entre os habitantes do sul e do norte ou do centro se nós usarmos uma língua comum, uma língua que nos permite entender, uma língua nacional. E essa língua nacional é, de facto, um fator importante. Eu devo dizer, o caso de Moçambique é um caso, aliás, extraordinário, porque tendo a grande diversidade linguística, dá-nos simultaneamente um enorme escritor da língua portuguesa, que é Mia Couto, que muitos dos estudiosos das línguas e da literatura comparam a João Guimarães Rosa na sua capacidade de criação de novos termos, criação de novas formas. Ora bem, não por acaso, Dr. Francisco Ramos, não por acaso eu referi estes mais de 1.000 milhões de falantes das 2 línguas ibéricas. É que realmente há um diálogo importante, há uma complementaridade importante. E, nesse sentido, essa iberofonia
é uma realidade com a qual também temos que lidar. Mas é uma realidade a partir do enriquecimento das diferenças, a partir do enriquecimento da capacidade de entender estas duas línguas como duas línguas nativas. A projeção do português e do espanhol no mundo é diferente, por exemplo, da projeção do inglês que referíamos há pouco, porque o inglês é sobretudo como língua estrangeira, o tal Globis, enquanto que o maior desenvolvimento das duas línguas ibéricas é o desenvolvimento de línguas nativas. Isto é muito importante na educação por causa da alfabetização. A alfabetização faz-se em língua nativa, ela, por isso, deve ser extraordinariamente cuidada, mas permite abrir caminho ao multilinguismo. Senhor Dr. Francisco Ramos, sei que conhece o meu pensamento porque já o escrevi em várias circunstâncias e, portanto, eu vejo com agrado a cooperação linguística ibérica, a ibero-latino-americana, mas a partir das diferenças e, designadamente, destes dois rios profundamente significativos que são o rio do português e o rio do espanhol. Talvez eu fizesse algum comentário também, se há tempo. Sim, sim. Eu comentaria, Dr. Francisco Ramos, que foi muito bem colocada a sua pergunta, porque logo teremos, de 24 a 26 de novembro, em Brasília, a segunda Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola, organizada pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, dando sequência àquele grande evento organizado em Lisboa, em 2019, exatamente na Carlos Gulbenkian, né? E que recupera ou dá visibilidade a estes modelos diferentes de comunicação que são exigidos hoje pelo multilinguismo, né? Então, não se trata de duas línguas bem separadas e distintas, mas também práticas comunicativas, como é a intercompreensão. Um fala espanhol, o outro fala português, e nos entendemos sem interpretação, sem tradução. Mas, ao mesmo tempo que ocorre este evento, e que isso é uma demonstração de que a OEI passa a valorizar também o português de uma maneira ampliada. O filme que ganhou o Festival de Gramado deste ano no Brasil é um documentário chamado Portunhol, que apresenta a complexidade desta prática comunicativa entre o espanhol e o português nas fronteiras do Brasil com os vizinhos. Permita-me, professor Silvão Oliveira, dizer que há um país que adota um portunhol, que é o Uruguai. O Uruguai é filho das nossas duas línguas, não é? É uma questão para os linguistas do país a definição do que ocorre lá, né? Uma série de nomes para os fenômenos linguísticos que lá ocorrem, mas eu só queria frisar que no mundo do multilinguismo, todas estas oportunidades vão sendo visibilizadas e aproveitadas, né? Então, nós saímos de um modelo de línguas estanques. Veja, por exemplo, agora no final do mês organizamos o Congresso Internacional de Línguas Pluricêntricas em Florianópolis. A maior quantidade de estudos é do português e do espanhol, e uma parte se dedica àquilo que o Dr. Oliveira Martins frisou, por exemplo, sobre a dificuldade de brasileiros entender o português de Portugal, como uma demonstração de que fomos tão monolíngues que até fechamos os nossos cidadãos dentro de uma única norma de uma língua, não permitindo nem uma circulação multilíngue no pluricentrismo da própria língua, porque, evidentemente, nós entendemos uma língua à medida que somos expostos a esta língua, temos alguma experiência de encontrar falantes dessa língua, né? Então, nós estamos saindo deste século XX e entrando no século XXI com muitas oportunidades para as inter-relações, os modelos plurais de comunicação,
a intercompreensão, as interlínguas, as comunicações multilíngues e assim por diante. Tudo isso vai certamente também transformar a minha área de trabalho, que é a linguística. A linguística do século XXI terá que ser necessariamente diferente daquela linguística nascida lá com Ferdinand de Saussure, no começo do século XX, que correspondia a um outro mundo que não existe mais, de certo modo. Estou inteiramente de acordo. Muito obrigado. Estou inteiramente de acordo. Muito obrigado. Muito bem. Alguma pergunta? Então, muito obrigados a ambos. Muito obrigado. Pela presença, Dr. Oliveira Martins, Dr. Givão Oliveira. Não esqueçam depois, por favor, enviar os textos das comunicações para as atas. Muito bem. Ótimo. Muito obrigado. Obrigados. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Foi um prazer ouvir-vos. Boa tarde. Aprendi.